Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos iniciar nossa reunião de doutrina, dando continuidade à exposição do texto bíblico do livro de Êxodo. Nós vamos hoje estudar o primeiro capítulo do livro de Êxodo, a compreensão do seu significado à luz do Evangelho. Convidamos a todos a se colocarem de pé e vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 17. Vamos ler esse texto de maneira alternada. Atos, capítulo 7, de 1 a 17. Leiamos então a palavra do Senhor. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Disse Deus, julgarei a nação da qual fosse escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Os invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu, ele e também nossos pais. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Verso 18, todos. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Pode assentar. Eu pedi ao nosso irmão diácono Jaziel que ore ao Senhor para darmos início ao nosso culto. Amém, senhores. Em nome de Jesus.
Amém. Seja realizado para a honra e glória de Deus. Assim que glória de Deus seja. Amém. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos. O hino 144. Louvemos ao Senhor. E segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Que segurança tem Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho, e me salvou. Conta essa história, cantando assim. Conta essa história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conta essa história, cantando assim. Cristo na cruz. Conta essa história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Cantando assim, Cristo na cruz. Conta essa história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Vamos ainda, meus irmãos, louvar ao Senhor com o hino 79. Vamos ficar bem, meus irmãos, louvarmos ao Senhor. Hino 79. Chegada à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor. Chegada à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, ele atendeu logo ao meu clamor. Ao Salvador, glória ao Salvador, ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou, glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou, de graça me perdoou, dos meus grilhões ele me salvou,
Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Amém, meus irmãos. Pode assentar. Nós vamos ter um momento de oração e intercessão em favor dos irmãos que estão enfermos, alguns impossibilitados de estarem conosco na casa do Senhor. Se tem algum irmão que tem algum pedido específico, possa se manifestar agora e fazer, então, o seu pedido a alguém que tem algum pedido. Vamos orar por Dani, né, José? É isso, está orando por Dani, orando por Edna, esposa do reverendo Josemar, que essa semana também se submeteu a uma cirurgia. Eu peço oração pela minha sogra, a dona Maria José, está ali no Hospital Nova Esperança, aguardando o exame, né, cateterismo. Vamos estar orando também por Josi, orando também por Patrícia, né, Maria Helena, seu Severino também, né? O Severino está orando por ele, recuperação da sua perna, né? Socorro Aranha também, vamos estar orando em nome de Jesus. Valdomar também, hoje foi ao hospital, né? Evaldo vai meter a cirurgia amanhã, né? O presbítero Evaldo. Muita gente vai ter orar, né? Então vamos orar em nome de Jesus, né? E a todo mundo que esteja orando também, a gente possa estar concordando com a oração. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, colocando a vida desses irmãos e dessas irmãs que precisam e carecem da nossa oração. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, em nome de Jesus, nós a Ti rendemos graças, a Ti rendemos louvores, ó Pai. Engrandecemos o Teu santo nome, ó Deus, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua soberania e a Tua majestade, Senhor. Pai amado, nós sem Ti nada somos, ó Pai. Só temos ao Senhor, ó Deus, a quem recorrer. E agora, Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida de nossos irmãos que estão enfermos, alguns em tratamento de saúde, outros que estão aguardando cirurgia, que vão ser cirurgiados amanhã. Deus amado, nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, a vida do presbítero Evaldo, ó Pai, da irmã Socorro Aranha, da pequena Isa, ó Pai, do irmão Clodomar, da irmã Maria José, Senhor Deus, Edna, Senhor Deus, colocamos diante do Senhor Dani, Patrícia, ó Pai amado, colocamos diante do Senhor as Tuas servas, ó Pai, para que o Senhor também tenha misericórdia do nosso irmão Severino, ó Pai amado, na sua recuperação, a sua cirurgia, em nome de Jesus, Pai. Deus, muitas são as aflições do justo, mas cremos pela Tua palavra que de todas elas o Senhor os livra. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor esteja trabalhando nestas vidas, estabelecendo a saúde, ó Pai, dos Teus servos, para que eles possam, depois de restaurados, estarem conosco, ó Pai, na Tua casa, louvando o Teu nome. Sê também com a nossa irmã Socorro Aranha, sê, ó Pai, com os nossos irmãos e irmãs que estão impossibilitados de estarem conosco, ó Pai, neste momento. Visita, Senhor Deus, com graça e misericórdia, cada um deles. Clamamos agora, Senhor, para que o Teu Espírito Santo nos auxilie, Senhor Deus, na compreensão da Tua palavra, para que ela, nesta noite, Senhor Deus, sendo exposta, anunciada, ela venha ao encontro, Senhor, das nossas necessidades. Que ela, Senhor Deus, venha suprir, ó Pai, a carência que nós temos, ó Pai, do Senhor. Que ela venha nos animar nesta noite, nos reanimar, Senhor Deus, com as verdades dela contidas, Senhor Deus. Nos abençoa, Pai, para o louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor
Em Êxodo capítulo 1, nós, semana passada, vimos uma pequena introdução deste livro, e hoje nós vamos meditar no capítulo 1. Nossa intenção é, capítulo a capítulo, podermos tirar e extrair da palavra de Deus aquilo que venha a nos edificar, venha a fortalecer a nossa fé. Êxodo capítulo 1, versículo 1 ao versículo 22. Convido mais uma vez a se colocar de pé. Você possa estar lendo comigo esses versos de 1 a 22. Vamos ler juntos, tá? Em uma só voz. São estes os nomes, vamos ler juntos? São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço que na tirania os servia. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Podeis assentar, meus amados irmãos. Estamos então agora no nosso
início, né, de estudo do livro de Hebreus, tendo o primeiro capítulo diante de nós. É sempre bom nós lembrarmos da introdução que fizemos semana passada, na qual nós fizemos essa divisão e colocando 3 aspectos centrais que marcam o livro de Hebreus. O registro, né, da saída do povo do Egito, da caminhada no deserto até a terra de Canaã. Nós vimos essa pequena divisão, mas esses 3 pontos ressaltam e enfatizam aspectos importantes no livro do Êxodo: deserto, Sinai e adoração. O livro de Êxodo, ele é uma continuação do livro de Gênesis. Nós temos essa divisão, mas no escrito original há uma ligação, uma continuação quando termina o livro de Gênesis e continua aqui no livro de Êxodo, só que já 400 anos à frente. Quando termina o livro de Gênesis, quando se tem um intervalo, né, aí de 400 anos, depois de 400 anos, então, Deus se revela ao seu povo, ouve o clamor do seu povo e vem em favor do seu povo. Nós vimos que essa intervenção de Deus, essa ação de Deus em favor da libertação do povo de Israel, ela primeiro foi causada e motivada pela aliança de Deus com o seu povo. Lembrou-se da aliança que ele teve ou fez com Abraão, Isaque e Jacó. Essa intervenção de Deus, portanto, de libertar o seu povo da escravidão do Egito, claro, Deus ouviu o clamor do seu povo, mas a motivação maior foi a aliança, a causa foi a aliança. Deus veio em favor de Israel ali no Egito por causa da aliança que Deus tinha com o seu povo, certo? Então aqui nós temos o registro colocado por Moisés, o autor e escritor do Êxodo. A palavra Êxodo nós vimos, né? E no escrito original não é o nome Êxodo, mas o nome Êxodo vem da tradução da Septuaginta, que a Septuaginta é a tradução do texto hebraico para a língua grega, e nesta tradução colocou então a palavra Êxodo, que cabe muito bem ao relatado aqui no livro. A tradição dos escritos hebraicos é que a primeira frase do livro fosse o nome do livro. Então, no hebraico, o nome do livro são estes os nomes. Tá? Então, na tradução para o grego, a Septuaginta, se colocou então o nome do livro Êxodo. Nesse Êxodo, registrado por Moisés, esses 3 aspectos, deserto, Sinai e adoração, vão de uma maneira bastante resumida tentar nos revelar o que Deus quer nos falar através deste livro, do relato desta saída do Egito, como se deu essa libertação, como Deus libertou o povo, entendendo que a maior nação naquela época, a nação mais poderosa, né, politicamente, financeiramente, com esse seu grande exército, era o Egito. Então, portanto, Faraó era o homem mais poderoso da terra naquele momento. Então, é nesse contexto que Deus ouve o clamor do seu povo, e por causa da aliança, Deus vem em favor do seu povo, em prol do seu povo, e liberta o seu povo com mão poderosa. A gente vai ver mais adiante, quando das 10 pragas, não apenas as 10 pragas, mas todo o processo de libertação, nós vamos ver que há um confronto de poderes. É Deus e Faraó. Faraó com seu poderio bélico, né, político, e Deus com a sua intervenção poderosa e extraordinária.
Deus vai usar um homem já de idade, Moisés. A arma que ele tem é uma vara. Portanto, humanamente falando, foi uma libertação fora, vamos dizer assim, do padrão humano que a gente possa imaginar. Deus liberta o seu povo de uma maneira milagrosa, extraordinária e poderosa, para que o nome do Senhor fosse, pelo seu povo, exaltado e glorificado. Vamos então ao texto, aos versos deste capítulo 1, e extrair então para nós aqui lições com relação a esse texto. A gente observa que a caminhada de Jacó e José para o Egito, na verdade, ela foi coordenada de maneira soberana por Deus. A história de José, que vai ocupar os últimos capítulos de Gênesis, vai ser uma introdução para o que vai acontecer no Egito. O que Deus fez por intermédio de José, na verdade, foi preservar a vida daquele povo ao qual Deus criou e tinha uma aliança. Então Deus usou José e a nação egípcia para preservar o seu povo. Mas agora esse povo está no Egito e já se passaram mais de 400 anos. E o que vai nos chamar a atenção é que o povo de Israel, eles vão ser denominados hebreus, que significa aquele que é estrangeiro, né? Então, o povo de Israel está no Egito, mas eles não pertencem ao Egito. Eles estão vivendo no Egito, estão vendo, né, a prática religiosa e idólatra do Egito. No entanto, eles não se envolvem. No entanto, eles não se comprometem com essa religião egípcia. É bem verdade que na caminhada no deserto durante 40 anos, Deus vai tratar o seu povo, a revelar o que de fato havia no coração do seu povo, para que tudo aquilo que eles ouviram lá no Egito, os deuses egípcios, eles pudessem entender que existe apenas um Deus, o Deus de Israel. Quantas pessoas chegam no Egito? 70 pessoas, contando as famílias. Quantas pessoas vão sair do Egito quando Deus liberta o povo da escravidão do Egito? Cerca de 2 milhões de pessoas. Então é muita gente. 400 anos, a gente percebe que, ao contrário do contexto, né, do livro de Gênesis, aqui vai haver um crescimento extraordinário. A gente, desde a chamada de Abraão e Sara, que a gente vai ver? Mulheres que não podiam gerar filhos. Havia uma dificuldade. No entanto, agora o povo no Egito, durante 400 anos, vão procriar muitos filhos, gerar muitos filhos, né? E agora a nação já está tomando uma forma, e portanto, é um momento certo de Deus intervir e de conduzir esse povo para a terra de Canaã. Versículo 6. Êxodo 1, versículo 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Agora há uma nova geração, claro, 400 anos se passaram. E essa nova geração, ela precisa conhecer ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de José. Essa geração, ela precisa aprender, porque vai se passar esse período de 400 anos de silêncio. Deus, em nenhum momento, se revela, não fala, mas é verdade que eles guardaram no coração aquilo que ouviram a respeito de Abraão, Isaac e Jacó. Mas essa nova geração, ela precisava ter uma experiência com Deus, conhecer esse Deus que chamou Abraão, esse Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, esse Deus que
providenciou tudo para que este povo, 70 pessoas, pudessem ter uma provisão de alimento no período de fome que havia sobre a terra. Então, essa experiência que o povo vai presenciar, Deus ouvindo o clamor, Deus vindo libertar o povo, Deus abrindo o mar vermelho, Deus dando água, dando maná, a comida, Deus protegendo e provendo os meios, demonstra o cuidado, um Deus que é um Deus provedor, um Deus que cuida do seu povo. Essa é a experiência que o povo vai aprender no deserto. Um Deus pessoal, um Deus que se importa com o seu povo e cuida do seu povo. Há, portanto, uma nova geração. Versículo 7 vai registrar de que havia um fato que estava preocupando a Faraó. Alguns dizem, a maioria dos estudiosos dizem que seria o Faraó Ramsés II. Seria esse o Faraó da época de Moisés, da época do Êxodo. Qual é o fato que preocupa o Faraó? É que esses hebreus estão crescendo em número. Esses hebreus estão aumentando em número a cada dia. E surge no coração de Faraó medo, um certo temor de que esse povo que está crescendo pudesse se revoltar contra eles. Eles eram escravos, sim, mas o número era preocupante. E Faraó, então, arma uma estratégia de impedir o crescimento demográfico desse povo. Aí nesse mapa que nós estamos vendo aí, ali em cima, terra de Gósen, é onde o povo de Israel ficou. Ele ficou separado neste lugar, servindo ao Egito, mas nesta terra, separada, portanto, da nação egípcia, mas servindo ao Faraó e aos egípcios. O que nós vamos ver aqui, meus irmãos, portanto, é aquilo que foi dito lá em Gênesis 3, versículo 15, quando da promessa daquele que viria esmagar a cabeça da serpente, e essa iria lhe ferir o calcanhar. Em Gênesis 3 vai nos revelar que, a partir daquele momento, haveria então dois povos, duas nações, que a diferença seria, uma estaria disposta a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus, a outra e de encontro aos planos de Deus, aquela que seria inimiga do povo de Deus, não queria fazer a vontade de Deus. Esses dois grupos, fica bem claro no livro de Gênesis, a partir do relacionamento dos irmãos Caim e Abel. Mostra claramente como a humanidade iria caminhar. Aqueles que querem fazer a vontade de Deus, aqueles que têm um temor de Deus, aqueles que querem deliberadamente desobedecer a Deus e de encontro aos planos de Deus, querendo frustrar os planos de Deus. Quem está por trás? Quem está por detrás desse povo? O diabo, arquitetando, tudo para tentar frustrar os planos de Deus, ou o plano redentivo de Deus. E agora o povo está ali no Egito, cresceu, e de repente o Faraó observa e fica preocupado, porque o número é grande e cada dia cresce mais. Qual o detalhe que nós temos aqui, meus irmãos? É que no versículo 8 diz que se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Na verdade, essa palavra que não conhecera a José, ela no original tem um significado de desprezo.
Esse faraó, ele surge, assume, né, o Império Egípcio. Ele sabe da história de José, de como José foi usado para a preservação também dos egípcios. Mas ele, de maneira deliberada, despreza essa história, e desprezando a história de José, ele despreza o povo de José. Ele não reconhece, quando não reconhece, ele não é grato. E ele tem essa preocupação de que o povo continuasse a crescer, que esse povo poderia se revoltar contra eles. No versículo 10, Faraó, ele tem uma ideia, né? Na verdade, a palavra diz que é usar de astúcia, é uma trama maliciosa, sabe? Arquitetada para destruir alguém. Vamos usar de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso de, vindo guerra, se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Veja que a finalidade qual é? Que o povo não cresça, porque crescendo podem se revoltar contra nós. Olha o finalzinho, e saia da nossa terra. Porque quem é que fazia todo o trabalho de graça? Os hebreus. Eles eram escravos. Se eles fossem embora, quem vai trabalhar para a gente? Estão entendendo? Então a preocupação de Faraó era que os hebreus permanecessem na condição de escravos. Essa era a preocupação de Faraó. A preocupação final de Faraó era perder aquela mão de obra gratuita, né? E os hebreus não estão sabendo nada disso, mas estão fazendo filhos, né? Estão crescendo a cada dia mais. É uma estratégia interessante, meus irmãos. A gente pensa um pouco hoje, por exemplo, o crescimento demográfico hoje no nosso país, como no mundo todo, né? Quantos filhos um casal hoje pretende ter? Né? Máximo 2. A gente não tem, né? A gente que eu digo é nós, evangélicos, essa intenção, porque o salmista diz no Salmo 127, né? Falando dos filhos, enche a sua aljava, né? De filhos. Ter filhos, para que esses filhos sejam como flechas para anunciar as boas novas. Quem usa dessa estratégia são os muçulmanos. Estão tomando a Europa, né? Está crescendo mais nessa estratégia, crescimento demográfico. E é isso que preocupa Faraó. Faraó não quer que o povo cresça. É interessante, meus irmãos, também que essa estratégia, originalmente ela é do diabo, porque toda vez que, pense um pouco, que o povo de Deus, que é a igreja do Senhor, ela pensa em crescer, ela pensa em plantar uma igreja, ela pensa em enviar um missionário, sempre, meus irmãos, surgem dificuldades. E muitas vezes nós desanimamos, desistimos do projeto, desistimos daquela cidade, desistimos de abrir uma igreja. Satanás, ele não quer que a igreja do Senhor cresça. E como é, meus irmãos, lamentável, quando na igreja do Senhor nós podemos presenciar, mesmo nós, às vezes temos um conceito muito egoísta de ser igreja. Achamos que tudo gira em torno da nossa vida, da nossa comunidade. Quando a igreja existe para fora, e não para dentro. Você quer avaliar a espiritualidade de uma igreja? Veja o quanto ela se dedica a missões, o quanto ela investe em missões, o quanto ela tenta ampliar a visão da igreja para crescer. Satanás, ele trabalha, portanto, para impedir esse crescimento. E aqui, Faraó vai exemplificar muito bem a pessoa, personificar a pessoa do diabo, querendo
impedir o crescimento aí demográfico do povo de Deus, mas porque ele queria que o povo continuasse como escravo. No versículo 11, diz que os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. Os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, duas cidades, Pitom e Ramsés. Mão de obra gratuita, mas a estratégia era afligir o povo. Você vai ver no texto, veja comigo, há 3 estratégias que Satanás usa para oprimir o povo de Deus. A primeira qual é? Aflição, né? Versículo 11, para os afligirem. No versículo 12, diz, quanto mais os afligiam. Então, a primeira estratégia de Satanás era aflição. Era tornar a vida dos hebreus difícil. Difícil. Tão difícil que eles pudessem preferir morrer do que viver. Tal era a aflição infligida por eles. Nós sabemos, meus irmãos, que Egito, ele, de certa forma, representa o mundo. Porque o povo de Deus estava ali no Egito, mas eles não pertenciam ao Egito. O lugar deles qual era? Canaã. Estavam ali, mas eles eram peregrinos, hebreus, forasteiros. Não eram dali. E nós sabemos que nós somos facilmente levados a nos acomodar. Você imaginou se a vida deles ali no Egito fosse sombra e água fresca? Vocês acham que eles queriam ou iriam deixar o Egito, a maior nação, o maior império daquela época, para ir lá para Canaã, atravessar um deserto? Vocês acham? Não. Por isso que Deus permitiu essa aflição, essa estratégia, Deus permitiu, dada por Faraó, porque mais adiante é que o povo vai clamar. Porque o povo clama, porque estavam sendo afligidos. Começaram a clamar a Deus. Qual é a outra estratégia que eles utilizaram? Versículo 13. Qual é a outra estratégia? Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Então, Faraó apertava o cerco. Quanto mais apertava, mais filhos eles tinham. Versículo 12 fala isso. Quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Veja, Faraó começa a ficar preocupado, diz, vamos aumentar então. Aí no versículo 13, com tirania, vai se intensificando o ódio de Faraó dos egípcios sobre os hebreus. E no versículo 14, é o objetivo de Faraó. O que é que diz o verso 14? E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Vocês estão entendendo o que Deus estava fazendo? Deus estava permitindo a Faraó tratar o seu povo, para que eles não se acomodassem, não começassem a gostar do Egito. Tinha de tudo no Egito. Mas agora, eles são afligidos de maneira tirânica e leva a eles a amargar a vida. Às vezes, meus irmãos, nós temos uma ilusão, e isso é muito difundido em algumas igrejas, né? Alguns grupos,
de que ser cristão é vitória agora para sempre. Ser cristão é prosperidade 100%. Isso não é bíblico. Quando Deus ele permite vir a aflição sobre nós, na verdade Deus está nos lembrando de que a nossa terra não é essa, que a nossa pátria não é essa. A nossa pátria é celestial, é eterna, preparada por Deus em Cristo Jesus. Você já parou para pensar hoje no índice de perseguição? Claro que a televisão, a mídia não fala isso, a mídia oficial, né? Da perseguição que é colocada sobre os cristãos, os países asiáticos, na África, no Oriente. A gente às vezes recebe alguma notícia através do WhatsApp, do Facebook, né? Mas na mídia oficial não se fala nisso. Mas gente é morta hoje em dia, nos nossos dias, por causa de Cristo. Muçulmanos que se convertem ao cristianismo, que são perseguidos. Nós vivemos num país em que há liberdade religiosa. E isso nos leva, de certa forma, a nos acomodarmos. Meus irmãos, não tem coisa pior para o crente do que a zona de conforto. Quando ele se acomoda e não quer mais orar, não quer mais ler a Bíblia, não quer mais comungar na igreja. Não existe coisa pior, mais destrutiva para a fé do crente do que a zona de conforto. É quando nós não temos mais disposição nem interesse de evangelizar, de fazer a obra do Senhor, nós estamos na zona de conforto. Faraó, então, aqui providencia de que o povo ficasse em amargura. Tal era a aflição que estava sobre eles. Deus ele tem sido tão generoso, gracioso para conosco, no nosso país, de que temos uma perseguição velada, é verdade, né? Uma perseguição velada, mas que ainda não nos atinge completamente, de maneira efetiva, mas existe uma perseguição. Essa perseguição, ela é denunciada ou anunciada pelo próprio Jesus, pelo apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Segunda carta de Paulo a Timóteo. É uma verdade. Viver piedosamente sofrerá perseguição. Então, Faraó, ele, de maneira astuciosa, arma esse plano, mas o plano dá errado. O povo mesmo afligido, mesmo com amargor de vida, o povo continua a crescer. O povo continua a crescer. O Faraó está preocupado. Ele quer fazer com que esse crescimento pare. Eu pergunto para os irmãos, será que esse também não é o pensamento do diabo? Às vezes nós, sem querer ou sem pensar, falamos assim, mas tá bom, não precisa mais, né? Esse é o pensamento do diabo. A obra do Senhor, ela não para nunca. Sempre vai existir pessoas, lugares, nações e povos que vão precisar ouvir o Evangelho. Essa é a estratégia de Satanás. Versículo 15, meus irmãos, em diante agora, Satanás, Faraó, né, que personifica Satanás, vai ter agora outra estratégia. Espera aí. Pela aflição, eles não diminuem, estão crescendo. E agora ele, então, arquiteta um plano e chama aqui duas parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. Há uma estatística que diz que havia, à época, cerca de 600 mil mulheres. Então, não pode ser só essas duas. Elas seriam, então, as coordenadoras, vamos dizer assim,
das parteiras, aquelas que auxiliavam no trabalho de parto, tá? Elas iriam auxiliar. A criança, ela deveria nascer e nascia naturalmente, por ela mesma. As parteiras, então, iriam auxiliar essas mães. Então, essas duas aqui é colocada apenas os nomes delas e se subentende que elas seriam, então, as responsáveis pelas demais parteiras. E qual é a estratégia de Satanás? Mais uma vez, impedir o crescimento. Ele dá ordem para as parteiras, essas duas, para que no momento do parto examinassem se aquela criança era menino ou menina e ali pudesse provocar um aborto, alguma coisa para que aquela criança não vivesse. Apenas se for o sexo feminino. No verso 17 há algo interessante, meus irmãos, que aí nós temos a reação das parteiras. Aqui nós temos um dilema, né, de autoridade. Romanos vai dizer que Paulo diz que devemos obedecer às autoridades porque elas são constituídas por Deus, corretamente. Mas eu devo seguir e obedecer às autoridades cegamente? Não, em hipótese alguma. No momento em que uma ordem dada por uma autoridade choca com uma ordem dada por Deus, não matarás, nós temos que obedecer a Deus e não obedecer à autoridade. É nesse caso em que a desobediência à autoridade, ela não é uma transgressão. E essas duas mulheres, olha o verso 17 na sua Bíblia. Verso 17. Vamos ler? As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Aqui, meus irmãos, tem algo importante. Elas temeram mais a Deus do que Faraó. Veja, uma ordem direta do rei, se não fosse obedecida, qual era a penalidade? Morte. O rei deu uma ordem, haveria de se cumprir. Quem desobedecesse ou não cumprisse, a penalidade seria a morte. Então essas mulheres, elas estavam arriscando a vida, arriscando a vida. Elas temeram a Deus. Aonde no Novo Testamento nós encontramos uma experiência semelhante? Aonde nós encontramos no Novo Testamento? Em Atos. Pedro, Tiago e João são presos porque curaram um coxo. Mas aí as autoridades decidem libertar eles. E diz o que para eles? Olha, nós vamos libertar vocês, mas não falem mais no nome desse Jesus. Qual é a resposta deles? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Qual era a ordem de Deus? Ide, pregai o evangelho. Qual é a ordem das autoridades judaicas? Não falem no nome desse Jesus. Há um confronto, há um choque. A ordem de Deus e a ordem da autoridade. Nós devemos obedecer a Deus, temer a Deus primeiramente. E essas mulheres, elas tomam então essa postura, temer a Deus e não a Faraó. Elas passam então a deixar viver os meninos. Versículo 18. Leiam, por favor. Então, o rei Faraó, ele então percebeu que algo estava errado. Primeiro ele botou a estratégia de trabalho forçado, aflição. E agora ele disse, não, vamos impedir que essas crianças venham
ao mundo. Vamos impedir esse crescimento. E ele dá uma ordem, mas as parteiras temem mais a Deus do que a Faraó. Faraó, então, chama essas duas mulheres. Você lembra de algum episódio, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, em que servos de Deus e servas de Deus foram colocados nesse impasse? Vocês lembram? Dois casos famosos. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor faz uma estátua enorme e dá uma ordem: quando tocar as trombetas, todos deveriam se curvar e adorar aquela estátua dele. E toca, todo mundo fica de joelho, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se curvam. E Nabucodonosor dá mais uma oportunidade. Olha, vou dar mais uma oportunidade a vocês. Quando tocar, vocês se curvem diante da minha estátua e adoram. Eles não adoram. Então Nabucodonosor diz: olha, se vocês não se curvarem, vocês vão para a fornalha, o fogo ardente. Os três. Se vocês não se curvarem diante da minha estátua e adorar. Qual a resposta de Sadraque, de Mesaque e Abednego? Fica sabendo, Nabucodonosor, se Deus vai nos livrar ou não, não importa. Mas uma coisa fique sabendo: nós não vamos nos curvar diante da sua estátua. Há um confronto de autoridade, de poder. Sadraque, Mesaque e Abednego dizem: nós vamos obedecer a Deus, temer a Deus. Por quê, meus irmãos? Eles entendem o seguinte, assim como as parteiras, assim como os três amigos de Daniel. Você, diante de uma autoridade, quebra aquela ordem, você vai ser penalizado, claro. Mas o temor maior do coração deles, qual é? Diante de Deus. Não podemos quebrar o mandamento do Senhor. Nós não podemos desobedecer ao Senhor. Temor ao Senhor. Daniel é outro exemplo, né? Ele orava direcionado a Jerusalém 3 vezes ao dia. E os seus amigos invejosos ali falam lá para o rei: só olha, volta um decreto que durante tanto tempo ninguém pode fazer essas orações a não ser aqui para o palácio. Aí Daniel fica sabendo, mas ele continua, porque ele teme ao Senhor. E por isso ele é colocado na cova com os leões. Temer a Deus. Veja, essas mulheres temeram a Deus e não obedeceram à ordem de Faraó, porque ia de encontro àquilo que Deus havia determinado. E ele pergunta: por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram os meninos vivos? E elas vão dar uma justificativa, né? Interessante. Ela diz que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Às vezes a gente vê num telejornal, né, uma mulher dando à luz a uma criança na rua, no táxi, né? Chega um momento ali e a criança nasce. Tem quem possa impedir, não é verdade? Então a gente entende que as parteiras, elas poderiam fazer propositalmente, né, o atraso em chegar antes do parto. Quando chegava já nasceu, ela não matava. É a justificativa que elas utilizavam. No versículo 20, aqui eu acho algo importante, né, a gente poder observar. O que é que diz verso 20? E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Não há essa indicação que seriam estéreis, né? Fala que tiveram uma família abençoada, né? Deus abençoou cada uma delas. Mas o que chama a atenção aqui, meus irmãos, é como Deus, ele honra aquele que o honra.
Às vezes nós não queremos temer a Deus porque vamos perder alguma coisa de alguém. Mas aqui a gente percebe a ordem divina e o preceito divino, é de que quando nós nos preocupamos em fazer a vontade de Deus, em honrar a Deus, temer a Deus, Ele honra também a nós. Foi isso que Ele fez com as partilhas, não foi? Elas temeram ao Senhor. E por isso, Deus fez bem às parteiras. Porque temeram a Deus, Ele lhes constituiu famílias. Às vezes, meus irmãos, nós somos ensinados, por muitas correntes aí doutrinárias, teológicas, equivocadas, de que nós, para obtermos a bênção de Deus, temos que pagar alguma coisa, fazer alguma promessa, não é verdade? Como que pudéssemos conquistar isso de Deus, ou comprar a bênção de Deus. Na verdade, a bênção de Deus colocada aqui, ela está sobre aquele que tem em seu coração o desejo de temer ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Isso é inequívoco, meus irmãos, na palavra de Deus. Finalmente, versículo 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem os hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Agora Faraó, ele dá uma ordem para todos os egípcios. Veja, ele constituiu aqui responsáveis, ele coloca aqui feitores para tomar conta dos trabalhadores hebreus. Depois ele designa parteiras. Mas agora ele faz um anúncio a todo o povo. Ele diz assim: ordenou o Faraó a todo o seu povo. Encontrou uma criança hebreia, joga no rio Nilo. Joga no rio. Lança no rio, para que ela morra. Nós encontramos um paralelo no Novo Testamento, da época do nascimento de Jesus. Interessante. Herodes dá essa ordem para que fossem mortas todas as crianças abaixo de 2 anos. Sempre Satanás, ele vai usar pessoas para tentar frustrar os planos de Deus. O Faraó agora se desesperou. Todos, agora dou a ordem a todos, que pegue os filhos que nascerem homens, filhos dos hebreus, lancem eles nos rios para que morram. E aí a gente vai, veja que é uma sequência que vai levar para a história de Moisés, no capítulo 2, que vamos ver na próxima semana. Como essa história ela vai se desenrolar, como Deus vai levantar Moisés, que vai ser criado pela filha de Faraó, a cultura egípcia, com tudo que tinha direito, mas a gente vai ver no livro de Hebreus que diz que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, porque contemplava o galardão. Veja, a gente vai ver isso na vida de Moisés, que é um tipo também de Cristo, como libertador do povo de Deus. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Leia em casa o capítulo 2 de Êxodo, para que a gente possa, na próxima semana, dar continuidade a essa exposição. Coloquemos de pé, meus queridos, louvemos ao Senhor com o nosso hino 299, hino que é uma oração, a gente não pode esquecer disso, hino que é uma oração. Renovação, vivifica as nossas almas, ó Senhor. Pode colocar agora.
fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dai tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Nós oramos, irmãos, peço ao presbítero Zé de volta com os elevadores em oração. Sim, Deus. Amém, Senhor. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Sim, Pai. É verdade. Em nome de Jesus. Sim. Amém. Podia sentar, meus irmãos, rapidamente. Queria lembrar os irmãos da nossa caravana para participar da consciência cristã. Se você deseja participar, nos procure para dar o seu nome, saber detalhes sobre esta caravana, né? Transporte, hospedagem, café da manhã e traslado lá para o Parque do Povo. As pessoas que estão interessadas podem nos procurar. Nesse próximo sábado de manhã teremos reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical a partir das 9 da manhã. Todo aquele que é envolvido com a EBD está convidado a participar. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.